E aí, senhoras e senhores, como é que é? Estão preparados aí para esse exame de ordem que se avizinha? Preparados sim ou não? Sim! Tem gente fazendo mais ou menos aqui não, né? Como é gostoso você se preparar para fazer algo. Vocês vão ver no dia da prova. Essa aqui eu sei, corpo fechado. Essa aqui começa Ana Maria, são advogada. Essa também sei. E você vai lendo e vai falando, puxa, exatamente para isso que eu me preparei. Vou colher os frutos desse trabalho. Vocês escolheram serem aprovados no exame. Vai dar certo, meus amigos. Por isso que a gente está aqui, né? É ou não é? Mas olha só que interessante, até me perguntaram aqui, professor, e o rap? É exatamente com o rap 2.8 que nós vamos abrir aqui essa nossa aula, cantando rap, e é o dia da vingança. Sabe por quê? Você que está em casa aí, o elasticão solto, né? Pijama de elástico solto, né? Pantufa velha já furou e você não jogou fora, né? Que gostoso. Aquele coelho descosturado, né? Todas as espumas para fora, você andando com a pantufa lá. Você não sabe, mas aqui ao lado tem uma escola de música. E aí a gente fica escutando, cara. Blim, blim. Quando começa a ficar bom, daí o cara sai, porque é escola, né? Daí o cara prende e sai. A gente só pega o lado ruim aqui. E hoje é o dia da gente fazer um barulho e eles vão nos ouvir. Isso se vocês pegarem firme aqui no nosso rap, na nossa cançãozinha. Mas então vamos lá, vamos começar a aula de hoje aqui na nossa super revisão. Vai ser sobre incompatibilidades e impedimentos. Quanta gente faz pergunta, professor, esse negócio, eu trabalho aqui na Secretaria de Saúde, que pena que não dá para advogar. Eu falei, quem te falou que não? Quem te falou? Não, mas é que eu sou funcionária pública aqui da Secretaria. Mas é aquilo que está no artigo 30. Você não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Ai, professor, eu queria tanto advogar, que pena que eu trabalho aqui na Secretaria de Turismo, né? Falei, mas quem te falou que não pode? Não pode, disseram que não pode. Pô, você estudou e não viu que, na verdade, você está no impedimento, que é o artigo 30. Então, vamos separar bem o que é incompatibilidade, proibição total, mesmo em causa própria, do artigo 30, que é o impedimento. E entre esses dois artigos está lá o 29, atividade limitada da advocacia. Vamos explicar aqui, eu tenho bastante fofoca boa para contar, para nos ilustrar bem aqui, né? E então vamos lá, vamos começar colocando aqui o artigo 30 do Estatuto da Advocacia da OAB, que ele fala do impedimento para o exercício da advocacia. O artigo 30 é o artigo do impedimento. Eu vou me socorrer-me-ei, né, daquela matéria da matemática da quarta série, que a tia Marli fazia dois conjuntos. Um conjunto maior e um conjunto menor. E o conjunto maior são todos os atos privativos de advogado. Ato privativo de advogado estão nesse conjunto maior. E no conjunto menor, são os atos que eu estarei impedido de advogar. Parece futebol, né? Pequena área está impedido. E é exatamente isso. Dentro dessa pequena área, nessa região, é a área do meu impedimento. É uma situação que vai ficar, eles chamam prenotar, né? Vai ficar prenotado na minha ficha que eu tenho impedimento. Vai ter que constar lá, você vai dizer, quando você fizer o formulário, você trabalha onde? Você diz, na Secretaria de Educação, aqui, tal. Você tem que explicar porque na tua ficha haverá uma prenotação do impedimento. Você coloca lá o nome do advogado, pergunta, você está impedido? Deixa eu ver aqui no site da OAB. Coloca lá, o cara, por exemplo, trabalha na prefeitura, está aqui, ó, fica prenotado o impedimento de atuar contra a fazenda municipal. Qual é a regra do impedimento? Eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Eu seria um traidor, um lazarento, que eu estou advogando contra quem me paga. Essa é a regra do impedimento. Você pensa assim, pô, mas é óbvio, pô, o Estado do Paraná me paga. E eu vou advogar contra... Não seja lazarento, rapaz. É isso que o impedimento, em palavras claras, quer nos dizer. Não vá ser tão traiçoeiro a ponto de advogar contra quem paga a tua remuneração, contra quem paga o teu salário. Então essa é a primeira regra. Eu não posso advogar contra a fazenda, contra o tesouro que me remunera. Se eu sou um funcionário municipal, não posso advogar contra o município. Se eu sou um funcionário estadual do Estado do Paraná, eu não posso advogar contra o Estado, mas posso advogar contra a União, contra a loja americana, contra a farmácia, contra o que eu quiser, contra o posto Ipiranga, né? Tudo que você quiser você pode, só não pode contra a fazenda que eu remunero. Vou dar meu exemplo. Eu trabalho numa autarquia
Federal, sou concursado. Entrei lá provisório. Vou fazer o concurso provisório. 20 anos provisório já, né? A gente chega, gosta, se apaixona e está lá. É uma autarquia federal. Eu posso processar o município de Curitiba? Posso processar o estado do Paraná? Posso processar a FUNAI? Não. Posso processar o Banco do Brasil? Posso processar a Secretaria da Receita Federal? Tudo que englobar a União, direta, indiretamente, blá, 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 eu não posso, porque está prenotado lá o meu impedimento de advogar contra a União. Perfeito? Vamos dar um exemplo aqui. Nosso maravilhoso AGU. Quem que é o cara mais bonito, perfumado da AGU? O Bittencourt, nosso professor. Ele pode advogar contra a União, que paga os proventos dele? Pelo estatuto, não. É bom lembrar que existe a lei complementar da AGU, que diz, a AGU aqui não vai advogar para ninguém. Mas isso é uma lei deles, porque para o estatuto, quem advoga para a União só não pode advogar contra a fazenda que o remunera. De resto, você vai advogar sem problema nenhum. Que é a primeira regrinha. Não seja lazarento, traidor de advogar contra quem te paga. Qual é a segunda regra? É a questão do parlamentar. Quem que é o parlamentar? Essas pessoas maravilhosas, né, que nós escolhemos para nos representar no parlamento. Deputado federal, deputado estadual, senador, vereadores, né, estão lá nos representando, lutando pelo povo. É ou não é? Lógico que sim, né? O parlamentar, ele pode ou não pode advogar? Muita gente confunde. Eu fui testemunha disso. Eu estava lá na OAB, a gente gosta muito da instituição, tá lá. Daí chegou um cara, você que não é negócio lá do Tribunal de Ética? Assim, pois não. Tem uma denúncia para fazer, quero caçar um advogado. Isso me dói no peito, sabe? Você quer caçar um advogado? Pega a espingarda aqui. Essa tá boa? Olha lá o cara correndo aí. Né? Não se caça, vocês já sabem disso, né? Não se caça, ou é censura, que pode ser mudada por uma advertência, ou é suspensão, ou é exclusão, ou... Não existe, não fale isso que me dá vontade de vomitar em você, não fale isso, você é advogado, estudou para o exame, não fale que quer caçar um advogado. E ele fala, quero justiça. Pois não, aqui é a casa da ética e da justiça. Qual é o problema que o senhor está enfrentando? E essa pessoa, um advogado, falou, quero caçar aquele advogado, porque ele é vereador e tem um escritório aqui na Rua Inácio Lustosa. Eu sei que não vai dar nada. Falei, se não vai dar nada, vai embora. Não gaste tempo dos outros, vai embora. Não, eu quero justiça, quero que aconteça alguma coisa. Mas ele é vereador, e ele tem um escritório, E qual é a denúncia? Agora daí todo mundo para escutar ele. A denúncia é essa. Mas isso não é denúncia. Por quê? Porque o parlamentar pode ou não pode ter um escritório? Pode! Só que ele só pode fazer a advocacia privada. Privada. Eu não posso, se eu for vereador, advogar contra a União, Estado e Município. Eu não posso ser um deputado estadual e advogar contra a União, Estado e Município. Eu não posso ser um senador e advogar contra a União, Estado e Município. Posso advogar contra o meu condomínio? Posso fazer uma separação do meu primo que brigou com a minha prima? Posso advogar contra o Posto Ipiranga? Contra o Banco do Bradesco? Posso. Bradesco sim, né? Agora, exatamente. Agora, se fosse o Banco do Brasil, já não dá. Já vai se miscuir na coisa pública. Significa dizer que o parlamentar pode ter o escritório dele, mas ele só pode praticar a advocacia privada, estritamente no âmbito privado. Essa também é fácil lembrar, né? Parlamentar, privada. Parlamentar, privada. Né? Iniciativa, não é essa privada que o pessoal da maldade aí está pensando, né? Que os parlamentares estão lá para nos representar, né? Com dignidade, para, né, que a gente ter lá boas leis, etc. e tal. Muito bem. Tem exceção a isso aqui? A resposta é sim. Qual é a exceção? Quem está acompanhando as nossas aulas, eu sempre falo assim, cuidado. Quando aparecer ali professor de direito, sempre é uma exceção. Por quê? Não vão dizer que a gente conta isso aqui. Mas o Paulo Lobo é professor de direito. E quando a gente legisla, ele que fez... Você acha que ele vai legislar para ele? A legislação é para os outros.
né? Não vão dizer que a gente... Mas, na verdade, é para incentivar a docência, que sempre que você se depara com um professor de direito, no caso aqui, o professor está fora do impedimento. Significa dizer que se eu sou professor de Direito Civil da UEL, quem é que banca a UEL? O Estado do Paraná. Eu sou professor de Direito Civil da UEL. Posso advogar contra o Estado do Paraná? Você vai dizer, não pode! Lazarento, fazendo que remunera. O professor é a exceção. Por quê? Todo mundo lá que fez o projeto, todo mundo dá aula de direito. Não vão dizer que é por causa disso. Diga que é para uma forma de incentivar a docência, né? Incentivar para que o estudante de direito vá lá, seja advogado, e que ele, como advogado, vai estudar, vai dar aulas, né? Então saiba que o docente, lembre de doce, né? Docente é professor, discente é aluno. Docente de curso de direito, de matérias de direito, está fora. Isso cai na prova, hein? Uma vez caiu dizendo o seguinte: Lorival, o Lazarento do Lorival, ele era professor de Direito Tributário da Universidade Federal e angariou ali alguns colegas dele, junto com ele, contrataram esse professor de Direito Penal da Universidade Federal para ingressar com ação contra a União, letra A piscando. Não dá. Você não pode advogar contra a fazenda com remuneração, mas piscando assim, o cara, essa tá fácil, e marca essa, né? E sai da prova. Pô, aquela do impedimento, só trouxa que erra, né? Qual que você marcou? Marquei que impedimento, a fazenda que eu remunero, o cara não pode ser um lazarento, né? Mas você não viu que era um professor, e o professor docente é a exceção? Lembra de doce a exceção? É, né? Isso aí, né? Qual que você marcou? Ai, não lembro direito. Se você falar, foi essa, teu melhor amigo falar, poxa, que pena. E por dentro aquela explosão de alegria, não sei porque a gente é assim. Não devia ser assim, pessoal. Não devia ser assim. Mas no fundo, a gente é assim. Você fala, não, eu não sou. É no fundinho, eu sei que você é assim. Todo mundo é assim. O artigo 29 é uma situação muito interessante, que não é incompatibilidade e não é impedimento. É atividade limitada da advocacia. Limitada por quê? Porque eu só posso me ater a trabalhar dentro da instituição. Não posso ter advocacia fora. Exercerei a advocacia, mas dentro da instituição. Como assim? Aquele advogado que passa a ser o defensor público geral. Defensor público geral. Aquele cara que passa a ser o procurador geral. Procurador-geral do Estado, procurador-geral do município, procurador-geral da Fazenda, né? Procurador-geral. O advogado-geral. O AGU geralzão mesmo, né? O advogado-geral. Esses advogados que chegam no auge da carreira deles e passam a ser o procurador-geral, o defensor público-geral, ele que é o cabeça lá da instituição que ele trabalha, aí ele só pode exercer a advocacia dentro da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município, da Procuradoria... Ele não pode ter advocacia fora. Esse aqui me força a contar um depoimento, na verdade. É um depoimento que aconteceu comigo, então é um depoimento. Estava eu lá na repartição, batendo carimbo, atendendo ligação, batendo... Esses dias eu dei com o carimbo no ouvido e peguei o telefone e pus um contrato lá. Falei, meu Deus, estou ficando louco aqui. Parece aquele filme do Charlie Chaplin, o cara sai carimbando, né? Mas a gente faz isso lá na repartição com muito amor, com muito carinho. E o nosso presidente, na época, me chamou lá. Venha cá, por gentileza. Puxa. Pois não, presidente. Aquela mesa bonita, lá é mesa de vidro, aquela grossa, assim, bonita. Pois então, você quer um Nespresso? Pois não, aceita Nespresso e tal. E ele falou, você será o procurador-geral do CRM do Paraná. Daí aquele misto de alegria e tristeza. Não, fico lisonjeado, tem outros colegas mais antigos, de mais calibre. O senhor me escolhe, que confiança em mim, muito obrigado. Mas eu não aceito. Porra, foi a maior briga aqui para te escolher. Porra, não queria que fosse outro. Mas então pode passar para outro. Eu não aceito. E acharam que eu tinha ficado louco. Pô, o cara ficou louco, não quis. Por que eu não quis? Porque se eu virar o procurador-geral, acabou a minha advocaciazinha fora. E eu nem tenho nada para fazer, mas só o fato de saber que eu não posso me faz mal.
Eu quero ser livre para fazer um negocinho aqui, eu quero fazer, e eu não gosto. Só saber que eu não posso, já me deu um negócio, não aceito. Então tá bom. Aí chamaram o mais antigo, que pela antiguidade, ele, doutor fulano, vem cá. Ele tem uma esquina, numa rua aqui, um escritório pujante, maravilhoso, sabe Deus quantos, né, clientes, um troço grande. O senhor vai ser procurador-geral? Não. Por que não? Porque eu tenho um escritório inteiro, eu trabalho como advogado, eu não posso, porque se eu passar a ser o procurador-geral, eu vou ter que fechar no escritório. Só vou ficar batendo carimbo aqui, eu não quero só isso. Eu quero batendo carimbo e ordenando, né? Bata direito esse carimbo, você vai ser o procurador-geral, né? Mas daí não quis. Veja que ironia da vida. E o jovem advogado, que foi o último que passou no concurso, chegou, você, Birruca, o nome dele é Birruca, mas só... Quer ser o procurador-geral? Ele aceitou na hora, né? Mas ele acho que nem se percebeu que ele não pode ter uma ação fora. Ah, ação lá do condomínio. Você não pode, meu. Você está na condição de procurador-geral. Aqui está na tua carteira, aqui tem uma portaria dizendo que você é o procurador-geral. Você não pode ter atividade fora. Deverá apenas ter atividade aqui dentro da nossa instituição. Isso acontece em pequenos municípios. Municípiozinho lá, né? Tem 3 procuradores lá. Ó, você que vai ser procurador. Eu não quero. Por quê? Porra, eu tenho um escritório fora, né? Agora, se o cara não tem nada, só está ali naquela atividade, aí tudo bem. Ganha um pouquinho a mais e tal. E aí não pode ter advocacia fora. Atividade limitada da advocacia dentro da instituição. Lógico, né? Procurador-geral do Estado. Porra! Que o sonho é de qualquer um, né? Os caras se acotovelam lá para conseguir, porque tira fotografia lá do governador, cargo de comissão, né? Sala enorme, puxa, aquela coisa maravilhosa, né? Daí todo mundo, municípios, quem não quer ser o procurador-geral do município de Curitiba, né? Pô, sensacional, pelo amor de Deus. Agora, coisinha pequena não compensaria, porque você não tem como exercer atividade fora da instituição. Tranquilo isso? Tranquilaço, né, pessoal? E agora chegamos na cereja do bolo dessa matéria, que é a incompatibilidade, a proibição total para o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. Nem você advogar para si mesmo é possível se você estiver em curso na incompatibilidade. Eu dou risada, pessoal, às vezes fazem cada pergunta assim, mas é que às vezes dá um branco na gente, né? Dá um branco. Professor, mas eu estava pensando aqui, um advogado pode ter uma loja de carro? Pode. Vamos ver aqui no rapzinho, se na proibição está lá, governador, membro da mesa, dono de loja de carro, não tem essa vedação. Se não tem a vedação, você pode, né? O exemplo mais paradigmático, já falei para vocês, foi quando um aluno nosso montou uma bandinha e chegou nas finais do Voice Brasil e falou, professor, eu sou advogado militante, estou no fórum, toda tarde vou no fórum, de manhã advogado não acorda, e à noite eu tenho a minha bandinha lá e tá fazendo um sucesso com que luxo da cidade aí, mas eu poderia, como advogado, ter uma banda de rock e participar do Voice Brasil? Eu falei, a resposta está no artigo 28. Leia acuradamente. Governador, membro da mesa, tal, polícia militar. Ó, não tem participante do Voice Brasil aqui, essa vedação. Então, fica a dica. Se não está aqui a proibição, você pode. O que pode ou não pode está no 28. Lógico que você não pode anunciar no teu escritório da advocacia outra atividade. Escritório do advogado Lorival, o finalista do Voice Brasil. Daí não dá, né, companheiro? Porque no teu escritório você vai oferecer apenas e tão somente os serviços da advocacia. Muita gente me pergunta aqui no cafezinho, professor, e eu que sou contador, o que eu faço? Você vai ter que escolher se você vai ostentar a placa de contador ou ostentar a placa de advogado. As duas não vai dar. Infelizmente não dá, porque é uma proibição do estatuto. Você pode exercer a contabilidade lá dentro? Pode. Você vai cobrar, fazer os seus cálculos, fazendo imposto de renda. Posso ostentar isso? Não posso anunciar outra atividade que não seja a advocacia, você já sabe isso muito bem. Mas vamos aqui ao artigo 28, que é a proibição total. Proibição total para o exercício da advocacia. Mesmo em causa própria.
A primeira pegadinha que o pessoal gosta de fazer, talvez aconteça na tua prova, talvez no domingo você vai abrir e vai estar com isso, talvez aconteça. Eles vão dizer o seguinte: Lucrécia era a primeira da turma, sempre uma história, né? A primeira, adora o direito empresarial, pessoa maravilhosa, doadora de sangue, né? Doadora de medo, uma pessoa fantástica, e ela reuniu todas essas condições, trabalha num local que é incompatível, por exemplo, ela é militar ou é policial, mas diante do seu desempenho profissional, conseguiu uma licença-prêmio de 1 ano. De posse dessa licença-prêmio de 1 ano, foi até a OAB e comprovou para a OAB documentalmente que ficaria 1 ano sem precisar trabalhar, ou como policial, ou como militar, diante da prova inequívoca. Aquele inequívoco pega no peito a gente. Fala, porra, é inequívoca, cara. Porra, é inequívoca. Tem que estar certo. Isso aqui, eu vou pôr um pinguinho aqui na letra A. Né? O inequívoco, diante da prova inequívoca, de que não exercerá a atividade que deixou incompatível. Nestes casos, vírgula, excepcionalmente, poderá exercer a advocacia. O que vocês acham? Sim ou não? Não, pessoal. Isso tudo é la land, miguelaço para tentar te derrubar. Você sabe, a desincompatibilização tem que ser para sempre, definitiva. O militar foi para reserva. O juiz se aposentou. O cara trabalhava na Secretaria da Fazenda, pediu exoneração do cargo. Tem que ser uma desincompatibilização definitiva. La land, não acredite, não vai dar certo isso. E como fica a questão de um estagiário? Imagine que o cara é um estagiário. E esse estagiário, ele está incompatível. Esse cara pode ou não pode registrar o seu estágio? Ele está incompatível. Ele é policial, ele é militar, ele trabalha na Receita Federal. Ele pode ou não pode? Estagiário. Lembrem que o estagiário só pode frequentar para ver como é que é. Frequentar para ver como é que é? Sim. Registrar? Não. Frequentar para fins didáticos, para ele ver como é que é? Sim. Registrar? Não. Então ele não vai ter a carteirinha dele de estagiário, porque ele está incompatível. Mas eu queria frequentar lá um estágio na defesa. Frequentar? Pode. Registrar? Não pode. Uma vez fizeram a seguinte pergunta, eu parabenizo a cabeça, que a FGV quando acerta, a gente tem que elogiar. Ela erra bastante, mas acerta alguma coisinha ainda, né? Nesse caso colocaram, quais são os atos que o estagiário pode fazer? Carga de autos, né? Ele pode ir lá fazer a petição de juntada de documentos, ele pode fazer isso. Daí eram 2 estagiários, a Lucrécia, que estava no 9º período, e o Roberval, que estava incompatível. Daí letra A, os 2 podem fazer a carga dos autos? Letra B, nenhum. Letra C, só Lucrécia. E letra D, só o Roberval, que está incompatível. Você tem que lembrar que ele pode frequentar. Pode se registrar como estagiário? Sim ou não? Então ele pode fazer carga de autos? Não. Pode fazer petição lá de juntada? Não. Isso é uma pergunta inteligente. Você tem que falar, puxa, eu lembrei que esse aqui é um ato que o estagiário pratica isoladamente, mas esse estagiário não é o estagiário do estatuto que pode fazer isso. O estagiário do estatuto que vai praticar os atos isoladamente é aquele estagiário que está nos 2 últimos anos do curso de Direito. Não é você que não estava no 2º período lá, com o fone de ouvido, chicletão de maçã, fazia carga. Ela fala, eu podia fazer. Você fazia porque a gente faz mesmo. Mas na tua prova você está perguntando o estagiário da lei, o estagiário do estatuto. Perfeito? Então cuidado, pessoal. O estagiário, ele pode frequentar. Para ver como é que é. Mas é proibido o registro. Proibido o seu registro. Proibido o registro. Mas ele pode frequentar para ver como é que é. Faça a brincadeirinha aqui, daquele olho, né? O cara está aqui dando aquela bisbilhotada, né? Ele pode frequentar? Não. Sim, frequentar. Registrar? Não. Mas frequentar para ver como é que é? Sim. Perfeito? Tomara que caia isso para a gente acertar.
Então vamos lá, vamos em frente. Vamos enfrentar aqui quais são as situações do artigo 28. A primeira delas colocamos aqui a questão do governador e o membro da mesa. E o membro da mesa. Pessoal, não é só o governador. É o chefe do Poder Executivo e seus substitutos legais. É o presidente, é o governador, é o prefeito, é o vice-prefeito, é o vice-governador. Só que não teria como fazer uma musiquinha, essa aqui é uma musiquinha que seja tão extensa. Vai ficar que nem aquela música Faroeste Caboclo. Toca Faroeste Caboclo aí, o cara não lembra, é muito comprida, né? Tem que aglutinar. Por isso que a gente aglutinou. Na primeira situação é o governador e o membro da mesa. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, seus substitutos legais. Perfeito? E quem é o membro da mesa? É esse cara que estava aqui, passa a ser membro da mesa, aí acabou a advocacia dele. Ele pode ter um escritorinho? Pode, vereador. Olha, foi eleito agora o presidente da Câmara Municipal. Ah, presidente, compõe a mesa, compõe. Acabou a tua advocacia. Não, ele é o vice-presidente. Ah, vice-presidente. Compõe a mesa, compõe a mesa. Já, secretário, segundo secretário. Nós não temos obrigação de saber qual é a organização de uma Câmara, deputada, mas a gente tem que saber que se ele está na mesa, faz parte da mesa, e a questão vai ter que dizer, ó, Jurandir, ele era vereador, agora compõe a mesa, compôs a mesa, ó, acabou a advocacia desse parlamentar, porque ele está na mesa. E daí na nossa cançãozinha, para dar certa métrica, a gente fala, mas que beleza, governador e o membro da mesa, mas que beleza, mas que beleza. A pessoa anota no caderno, chega em casa, olha, notei isso aqui, mas que beleza. Fala, nossa, né? O que vocês ficam fazendo lá, né? É estranho, né? É estranho, né? Daí a gente fala aqui o juiz, o promotor e o assessor. Membros da magistratura e Ministério Público, juiz federal, juiz do trabalho, juiz estadual, desembargador do trabalho, é magistrado? É. Não vai poder advogar. Já pensou se pudesse? O cara protocola uma petição, está escrito assim, requeiro, ponto. Defiro, ponto. Diz, mas excelência, o que o senhor está pedindo? Está tudo aqui, ó. Daí faz essa geralzona, tudo que eu precisava, você junta essa petição que eu já sei o que é. Já pensou um juiz? Né? Não dá, obviamente, não combina. E o Ministério Público, promotor do trabalho, promotor de justiça, promotor da segunda instância, primeira instância, promotor federal, não dá membro do parquê advogado. Já pensou se pudesse? O júri, o cara sentado ali, esse é um dos maiores lazarentos que eu já vi, lazarento. Daí você passa... Tira a toga do advogado, coloca no parque. Não é bem assim. Não é. Pessoa maravilhosa. Eu estou aqui, estou fazendo de graça defesa. Cara maravilhoso, meu amigo. Daí tira, volta, coloca. Nada! Isso é um lazarento, assassino. Já pensou? O parque não pode. O parque tem que ser independente. Não combina, não pode advogar. E quem seria o assessor aqui? Todo aquele que tem vínculo com o poder judiciário. Tá, trabalho lá na 8ª Vara Civil. Trabalho na 1ª criminal. Trabalho na 10ª, nem termina. Então, eu estou trabalhando lá no TJ, estou trabalhando com o desembargador, eu estou na distribuição, eu estou no protocolo. Não dá, não combina. Infelizmente, se você tem vínculo... Não, mas eu sou terceirizado. Vocês viram pro cara falando, professor, eu sou terceirizado. Sim, mas você trabalha na 14ª, mas eu sou terceirizado. Mas não pode, mas se você quiser dizer que pode, na tua prova pode, mas não pode. Diga que não pode e tenta. Daí você entra com recurso e tal. Mas pode um terceirizado que trabalha com magistrado, fazendo lá, assessorando na sentença, trabalhando no gabinete, pode ou não pode? Lógico que? Lógico que não pode, né? Não pode. Infelizmente, ou quando eu coloco aqui assessor, é aquele que tem vínculo com o poder judiciário. Nos cartórios, tabeliães, também não pode, porque é a corregedoria que tem ali atuação com os cartórios. O cara trabalha no cartório, lá, balconista. Pode advogar? Me desculpe, mas não pode. Ah, mas eu preciso. Você precisa, né?
Todo mundo precisa, mas não pode. Se você colocar isso na tua ficha, e tem que pôr, vai dizer lá, indeferimento, em razão da incompatibilidade do artigo 28, no caso é o inciso 4, que diz lá que você não pode ter vínculo com o Poder Judiciário. Tá? Mas na nossa canção a gente fala o juiz, o promotor e o assessor. Daí a gente conta aqui, na terceira situação, o diretor. Que diretor é esse? É aquele advogado que assume a direção de uma instituição, a direção, o cara chamado para ser ministro do trabalho, o cara chamado para ser diretor da FUNAI, diretor do Detran do Paraná, diretor do Detran do Rio Grande do Sul, diretor do cara ministro da Fazenda, ministro do Trabalho, ministro. O cara é o cabeça da instituição da administração direta, indireta, etc. Então não vai poder. Tem um exemplo para dar. O diretor da Sanepar era do Tribunal de Ética, sentava no meu lado, o doutor Raul, pessoa maravilhosa, um homem inteligentíssimo. Ele falou: hoje é minha última sessão, Palma. Falei: por quê? Também vai desistir? Chega de calabouço aqui. Não. Serei o diretor da Sanepar e o artigo 28 diz que eu não posso, eu fico incompatível com a advocacia. E ele foi lá e pediu licenciamento porque não poderia ter inscrição diletiva, porque ser diretor da Sanepar é um cargo incompatível com a advocacia. Ele é advogado, exerce a advocacia. Puxa, fui chamado para ser diretor. Puxa, então não vai dar. Diretor da Coapar, né? Diretor do BNH, não sei se existe BNH, enfim, dessas instituições todas aí, o cara é advogado, quer ser o diretor lá, quer. Não vai conseguir. Diretor do Teatro Guaíra, né? Cláudia Silvano. O que é a nossa maravilhosa, né? Plena e absoluta Cláudia Silvano? O que ela é? Pode advogar? Não. É assim que funciona. Perfeito? Que exemplo, hein? Maravilhosa, né? Ela vem dar aula de pijama, né? Deus ali fazer fofoca, mas ela é assim mesmo. A gente fala: não, mas ela põe essa roupa para dar aula, para andar na rua, para ir no mercado, para tudo. É a roupa que ela usa mesmo. Quem acha que não, é de verdade, né? O diretor, a polícia, e ela usa o colete, né? Isso que ela põe o pijama e põe um colete floral, né? Fica louco de bom, né? É maravilhosa, né? Não tem, é imbatível, né? E o militar. Polícia também pode ter certeza que a interpretação que a OAB faz é a mais extensiva possível. Polícia militar, polícia civil, polícia federal, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, a polícia municipal, papiloscopista, o cara que fica lá dentro aqui, daí te dá um negócio limpado. Você é o papiloscopista. Polícia não vai conseguir ser advogado. Pessoal, a sacanagem é tanta assim, sacanagem não, né? Essa interpretação extensiva aqui, que até o carcereiro, o cara trabalha na carceragem lá, não pode. Esses dias eu estava vendo a jurisprudência, a gente gosta muito do assunto, fica olhando, né? Não tinha nada que fazer, né? Passando o Faustão, falei: deixa eu olhar a jurisprudência aqui. Daí eu coloquei lá, incompatibilidade, apareceu que não deixaram uma pessoa que ela cuida do menor infrator. Então ela chama-se educador, né? Tem um nome específico, educador social. É a polícia educador social? Não é. Para a OAB é. Não deixaram o educador social se registrar, não conseguiu, indeferiram o pedido. E o cara foi até o federal lá para tentar, falando: não sou polícia, eu sou educador social lá. Não, para a OAB você é polícia. Então, interpretem isso dessa forma bem extensiva que vocês vão acertar. Militar também, militar de qualquer natureza. Bombeiro pode advogar? Bombeiro pega e entra no militar, né? Polícia militar, né? Já entra no polícia, mas aeronáutica, marinha, né? Exército, capitão, general, não interessa o cargo que ele tiver, um militar, enquanto estiver na ativa, não pode advogar. Lógico, se ele se aposentar, que a gente fala, põe o pijama, Cláudia Silvana, será que ela se aposentando, né? Pijama, mas se ele for para reserva, que fala, aí vai poder, logicamente, advogar. Então interprete isso de forma bem... Eles gostam de perguntar ao militar. Romualdo, ele é tenente-coronel,
Daí tem um filho que faz direito, daí ele se encanta pelo direito, começa a frequentar. Sempre uma historinha, você fala, nossa, que história, né? E ele começa a ir junto lá, e daí ele se encanta e passa no vestibular, né? E começa a fazer direito. Daí ele quer se registrar como estagiário. Mas ele é tenente-coronel. Ele só pode ver como é que é, frequentar. Ele não pode. E ficam sempre quando cai. É muito comum cair com o militar. Seja qual for a patente do militar, ele não vai poder advogar. Às vezes eles colocam assim, ó, nesses casos, vírgula, excepcionalmente, ele vai poder fazer a advocacia de caserna. O que é de caserna? É lá dentro mesmo, no direito militar. Pode? Não pode, ele está incompatível com o exercício da advocacia. Militar não pode advogar, mas nem na justiça militar, nem na justiça militar. E aí a gente fala aqui, guarda municipal não pode, não pode. Mas nem usa arma, né? E olha que interessante, Deus o livre fazer fofoca, cada história tem uma fofoca. Estava eu num posto de saúde, aconteceu, que eu trabalho no CRM, vamos ver condições, e nisso uma pessoa que estava ali nervosa começou a entrar nas vias de fato com uma pessoa que trabalhava no posto de saúde. Vias de fato mesmo. Porra, jiu-jitsu, luta, soco. Eu, quando vi aquilo, né, não sei lutar, fiquei, socorro, pessoal, se alguém puder ajudar ali e tal. E o guarda ali. Eu falei, vai, cara, vai, ajude, né? Ele falou, não. Daí a hora que na briga alguém pegou uma cadeira e falou, a cadeira não! Vocês sabiam? O guarda protege o patrimônio. Que eu falei, mas então o funcionário pode sangrar ali? Pode. Não, mas não me mexa nessa cadeira aqui. Porra, o cara brigando, vamos brigar lá fora, porque se quebrar um negócio que eu vou preso. Mas o funcionário, vamos, né? Loucura, né? Pronto, falei, mas é isso aí. Mas encaixa aqui como? Como polícia. Não vai poder advogar. Se colocar lá, você faz o quê? Eu sou guarda municipal, policial municipal. Vai advogar? Não vai. Perfeito? Na outra mão, a galera do carvão. A galera do carvão. Por quê? Porque antigamente, giras idosas, lá se falava, carvão era uma das, né, falar dinheiro, né? O cara tá cheio do carvão lá, né? Tava cheio do ouro, do dinheiro. Então por isso ele fala, na outra mão a galera do carvão. O auditor, gente maneira. O auditor, gente maneira para dar certo a nossa métrica. Gente maneira. Maneira, gente bacana, maneira, né? E o gerente de instituição financeira. Gerente de instituição financeira. Sacanagem, né? É o gerente de banco. Gerente do BV Financeira, Santander. Gerente. Eu sou do tempo, Deus o livre, falar fofoca, né? Mas quando o cara falava, porra, pensa lá, melhor bicicleta na rua, piazada da bicicleta, porra, que bicicleta, filho do gerente. Hoje em dia, o cara ganha VT, vale alimentação de R$ 4,90, só dá para comprar um pão de queijo. Almoço, me viu um pão de queijo, o cara cortando, né? E tem lá o salário e tal. Mas se você bater essa meta, teu salário vai ser 40 mil. Qual que é a meta? R$ 1 milhão por dia. Ninguém nunca vai conseguir no mundo aquilo. E o cara tem lá, mas se você bater isso aqui, teu salário vai ser 40 mil por mês aqui, ó. Né? Coitado, tá lá o gerente, não pode. Por quê? Paulo Lobo não quis. O legislador não combina, né, um cara gerente ali, da agência, tá, não combina, já pensou? O cara chega, puxa, eu quero fazer um empréstimo aqui e tal, mas esse juro está abusivo. É que eu sou advogado também, aliás, juro é comigo mesmo, né? O cara ali já não combina. E aí o Paulo Lobo disse que não. Veja que interessante. Se você colocar a tua ficha para se inscrever na OAB, o que você é? Eu sou assistente administrativo do banco. Pode. Eu trabalho na tesouraria. Eu sou o ajudante, o office boy do banco. Ah, gerente. Gerente não vai dar. Professor, esses exemplos que o senhor está dando a respeito de comunidade e tal, é a pessoa que é incompatível, ela tem que sair da sociedade que ela está ou não? Não, olha só, pergunta. Mas eu tenho uma sociedade e eu estou incompatível. Vai ter que fazer a prenotação na sociedade. Você não precisa sair. Mas vai dizer, olha, essa sociedade é composta de Silva e Silva. Esse Silva aqui está incompatível. Então vai ter que prenotar isso. É uma coisa comum, aliás, de acontecer, né? Por exemplo, esse Dr. Raul que eu dei o exemplo.
ele está incompatível, ele tem uma sociedade de advogados. Na minha cidade, no moro, todos os chefes do povo que chamaram, todos eram advogados. Pois é, ele fica incompatível, mas não fecha a sociedade, não sai o nome, ele fica lá, prenota que um dos sócios está incompatível, mas ela continua funcionando. Perfeito? Mas pode, não fecha, né? Essa que é a pergunta. Né? Continua, existe a sociedade, vai continuar porque um membro está incompatível. Mas vai ter a prenotação, que a gente chama o registro lá, de que nessa sociedade o advogado Álvaro Silva está incompatível. Perfeito? Muito bem, meus amigos. Gerente de instituição financeira é o gerente mesmo. Gerente de conta, gerente da agência, gerente do banco, né? Tem muita gente que é gerente de banco e está aluno nosso. Não vá se inscrever e não falar nada, né? Eu não vou falar nada, nem me inscrever. Porque alguém vai te denunciar, alguém vai te dedurar. Até uma amiga trouxe uma viu minha carteirinha aqui da OAB? Como é que você conseguiu? Consegui. No dia seguinte está a comissão de prerrogativas lá, pode recolher a carteira aqui, alguém vai denunciar você, porque a gente é assim, gente, é fofoqueiro mesmo, né? E daí no final a gente fala, a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Por que eu falo isso, nossa musiquinha? A exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Além de rimar, né, tem aqui a questão de que o STF discutiu se o juiz eleitoral poderia ou não advogar. Mas esse juiz eleitoral que o STF se refere é o advogado que compõe o TRE. Todos os tribunais regionais eleitorais têm 2 advogados que ficam lá por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Como é que funciona o TRE? Lá tem 2 juízes de primeiro grau, 2 desembargadores, 2 advogados, que é o que nos interessa, e 1 juiz federal. O pessoal da língua miúda fala que tem que ter alguém inteligente lá. Maldade, né, gente? Maldade. Todo mundo lá, se chegou a esse cargo, são todos inteligentes. 2 juízes estaduais, 2 desembargadores, 2 advogados e 1 juiz federal. Compõem o TRE. TRE da Bahia, TRE do Sul de Goiás. Todos os estados vão ter 2 juízes eleitorais. Esse juiz eleitoral é o advogado. Porque ele é advogado, ele tem escritório e virou juiz eleitoral. Mas vira juiz mesmo. Carteirona grande, toga, adesivo no carro, motorista, etc. Café da tarde dos magistrados, que é um lugar espetacular, né? Nenhuma confeitaria você vai achar brioches fantásticos que nem lá no café dos magistrados, né? Graças a Deus para eles, que bom. Mas esse juiz eleitoral é o juiz advogado que vira o juiz eleitoral e compõe todos os TREs do Brasil. Esse continua advogando. O juiz de carreira, obviamente, que não. Mas interessante que o STF não colocou isso, né? Não fala o juiz eleitoral oriundo da advocacia, só coloca o juiz eleitoral. Então, quando aparecer na tua prova, você alerta, você sabe que eles estão se referindo ao juiz eleitoral, que é o advogado que compõe o TRE. São 2, cada TRE tem 2 advogados. Fica por 2 anos, prorrogável por igual período. E igual ali, junto, né? Perfeito? Então, meus amigos, está aqui a nossa incompatibilidade. E chegou o momento de, a plenos pulmões e a uma só voz, cantarmos o rap da aprovação. Já é uma coqueluche, é um hit parade, né? Muita gente cantou e passou, muita gente não cantou e reprovou, né? E é assim que funciona mesmo, não tem jeito. É uma musiquinha que nos ajuda. A marcação dela, né? Ela é um rap, então é que vocês daí, eu vou pedir a gentileza especial, gentileza de vocês fazerem a marcação. Eu canto sozinho primeiro, para depois todo mundo aqui cantar, né? E fazer o pessoal da escola de música falar, a gente consegue prestar atenção, não consegue, e a gente vai fazer, pagar na mesma moeda. Então, vamos a essa canção. Primeiramente, pedir então a gentileza de fazermos a batida. Efeitos especiais. Vamos lá. Primeiro sou eu, governador, e um membro da mesa, mas que beleza, o juiz e o promotor, e o assessor, o diretor, a polícia e o militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira. E a exceção, eu digo, é na moral. Inciso 2, juiz eleitoral. Todo mundo, governador.
E o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira. A exceção, eu digo é na moral. Inciso 2, juiz eleitoral, de novo, governador. E o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor. E a exceção, eu digo na moral. Inciso 2, juiz eleitoral. Viu que bom? Vejam só. Pro resto da vida de vocês, isso aqui não esquece mais, né? O cara com 109 anos, com o soro na veia, vovô, diga alguma coisa, governador, e o membro da mesa, mas que beleza, juiz promotor, né? Porque você nunca mais vai esquecer isso aqui na tua vida, né? Porque o troço é igual aqueles negócios, fica gravado. Mas é isso mesmo, você tem que entrar na tua prova, a história que contarem, você vai saber se pode ou não pode ser advogado. Porque você vai lembrar que o governador é membro da mesa, mas que beleza, juiz promotor e assessor, o diretor, polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor. Gente maneira, gerente de instituição financeira. E a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Perfeito? Repetindo antes de apagar. Impedimento, pessoal. Impedimento. Eu posso advogar, mas não posso advogar na pequena área, que é a área do impedimento. Por que é a área do impedimento? Porque eu não posso advogar contra a fazenda que me paga, contra a fazenda que me remunera. Professor, eu trabalho na Assembleia. Ah, você trabalha na Assembleia? Você pode advogar ou não pode? Ai, não deu branco. É só se lembrar. Não está aqui. Funcionário da Assembleia? Não está. Então, vamos passar para cá. Você não pode advogar contra quem? Contra o Estado do Paraná, porque a Assembleia é estadual. Agora, você pode contra o Posto Ipiranga, contra a farmácia NC, contra o município, contra... Você pode todos os atos privativos do advogado, menos contra a fazenda que o remunera. E o que temos aqui? É a segunda situação do impedimento, é o parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Pode advogar? Pode, desde que seja exclusivamente na seara privada. Aí não dá para ter nada, se imiscuir na advocacia pública, que somente privada. Qual é a pegadinha? Professor. Professor sempre é exceção. Por quê? Para incentivar a docência. Vai estudar, vai ser professor, porque você vai ficar fora, inclusive, do impedimento. Quer ver a outra coisa que fica fora? Eu, lá na OAB, eu tenho um cargo, ganhamos as eleições, eu posso celebrar um contrato oneroso com a OAB? Eu não posso. E dar aula lá? Professor sempre é a exceção. Todo mundo lá é professor, eles vão dizer que não pode, né? Aí você dá a aulinha lá e recebe a tua hora aula, você é um trabalho, eles permitem sim. Professor sempre tem uma exceçãozinha ali para você cuidar. O que é o artigo 29? Atividade limitada da advocacia. Por que limitada? Porque eu não posso ter advocacia fora. Só posso advogar dentro da instituição que eu passei a ser o procurador-geral, o defensor público-geral, o AGU geralzão. Perfeito? Daí só posso lá. E desse lado, a proibição mesmo em causa própria, governador é membro da mesa, mas que beleza, juiz promotor e assessor. Diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira. É exceção. Eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Meus amigos, lembrando que o estagiário incompatível, ele pode frequentar para ver como é que é. Pode registrar? Não pode registrar. E se esse diretor aqui for um advogado que dá aula de direito civil na Universidade Federal e convidam ele para ser o diretor da universidade. Professor sempre é a exceção. Se é exclusivamente por ele ser diretor da Universidade Federal do curso de Direito Civil, aí ele vai ficar fora dessa situação aqui. Agora tem uma perguntinha para fazer aos senhores, pessoal. Lucrécia, para gáudio de sua família, ela passa em primeiro lugar para ser procuradora da Fazenda Nacional. Nesses casos, ela vai promover o cancelamento ou o licenciamento? Cancelamento. O mento vem junto. O começo é encerramento, né? O que vocês acham? Cancelamento.
É isso aí mesmo, né? Você que está aí, elasticão frouxo, né? Já deu até um nó na calça que não tem mais elástico, né? Cancelamento, licenciamento, a Lucrécia, que passou em primeiro lugar, está indo assumir o cargo lá na Procuradoria da Fazenda, do Tesouro, né? Tem gente aqui falando que não é nada. Nem cancelamento, nem licenciamento. O que vocês acham? O que vocês acham, meus amigos? Não é nada. Por que não é nada? Porque se eu quiser ser o procurador da Fazenda, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter essa carteirinha aqui, para eu peticionar no Projude, no EPROC lá. E se eu não for advogado, como é que eu vou ser procurador da Fazenda? Como é que eu vou ser defensor público? Como é que eu vou ser procurador do Estado? Eu tenho que ser advogado. Cuidado, essa pegadinha derruba os outros, não a gente aqui que tem o corpo fechado. Cuidado com essa pegadinha. E rapidamente, pessoal, temos alguns instantes para falarmos exatamente aqui do cancelamento e do licenciamento. Rapidamente aqui para nós. Vamos lá, vamos lá. A pergunta, mas e a aposentadoria, pessoal? Lembre, quando a desincompatibilização for para sempre, aí pode. Um juiz se aposentou, aí pode. Militar, aposentou, vai advogar sem problema nenhum. Exatamente. Olha a pergunta aqui, ó. Pô, eu tenho uma amiga lá bancária, tá um cargo administrativo, pode? Daí, ó, agora você vai ser o gerente. Não vou aceitar. Ficou louca, menina. Você que é louca me dar uma gerência, se eu tenho com o meu escritório lá bombando, vou ter que continuar trabalhando aqui, não preciso parar de trabalhar. Agora, se eu for passar a ser o gerente da conta aqui, acabou. E a proibição total, mesmo em causa própria. Mesmo em causa própria. Vamos lá rapidamente sobre o cancelamento e licenciamento, que o tempo já está batendo a nossa porta aqui. Olha que interessante. Só para repisar rapidamente. Cancelamento. O cancelamento é quando a situação do advogado, ele vai cancelar porque tem caráter de perpetuidade. Ele está em curso numa situação que é para ser para sempre. É para ser para sempre. Então tem o caráter de perpetuidade. Caráter de perpetuidade, meus amigos. Já o licenciamento, ele tem o caráter de temporariedade. Licenciamento, ele tem o caráter de temporariedade, por quê? É para ser por um certo tempo. Tem o caráter de temporariedade. Temporariedade. Por quê? Porque vai acontecer aqui essa situação, mas é por algum tempo. Logo, ele vai sair da situação e vai poder continuar trabalhando. Qual que é a diferencinha aqui? No cancelamento, perde o número para sempre. Para sempre. Acabou. Cancelou? Cancelei. Acabou. Vai para o cemitério das inscrições, enterra, acabou. E no licenciamento, mantém no guarda-roupa das inscrições, está lá guardadinho, mantém o número. O advogado mantém a inscrição dele, mas ela está licenciada. Ela está inativa. Não paga anuidade, não precisa votar, não tem como advogar, você está licenciado. Mas você está numa situação temporária. Aqui é porque tem um caráter de perpetuidade, perde o número, mas aqui mantém o número. Vejam que interessante. A primeira perguntinha que veio sobre esse assunto era muito legal, que diz o seguinte: Lucrécia, magistrada, passou no concurso para magistratura, e ela tem paixão pela advocacia, e refere que logo que se aposente, retornará para a advocacia. Ela passou no concurso, vai ser magistrada, né? Mas ela na prova diz, ó, então logo se aposente, né, ela vai voltar. Vai voltar, sim, a advogar. Letra A, cancelamento. Letra B, licenciamento. Cancelamento ou licenciamento? Por que a prova diz que vai voltar, vai voltar? Você fala caráter temporário, né? Pô, mas se vai voltar, né? Aí eu acho que
licenciamento. Né? Não caiam nessa pegadinha cretina da FGV. Quando você vai se investir num cargo que tem caráter de perpetuidade, ou seja, aquele cargo que você fez concurso, esse é um cargo, tem uma carreira que você vai ter pela frente, aí é cancelamento. Passou no concurso para delegado, cancelamento. Passou no concurso para delegado da Polícia Federal, cancelamento. Passou no concurso de promotor, cancelamento. Não tem, mas e depois ele vai voltar. Mas tem caráter de perpetuidade. E o meu amigo, que chamaram ele para ser o diretor da Sanepar, cancelamento ou licenciamento? Diretor da empresa lá, da Sanepar, é incompatível. Será que tem caráter de perpetuidade? Será que tem caráter de temporariedade? Está lá de diretor. É a primeira seca que der que faltar água num bairro, ele está na rua. Né? Ó, troca o diretor, a culpa é dele. Mas não chove. Cala a boca, sai, pode ir embora. Pega as tuas coisas na tua gaveta, amanhã não deixa ele subir aqui, né? É assim que acontece quando você está num carguinho comissionado. Se você está num cargo comissionado, você vai promover o licenciamento ou cancelamento? Licenciamento. Licenciamento. Quer ver um exemplo, pessoal? Aquele vereador que foi para a mesa se tornou incompatível, porque ele agora é membro da mesa. Um parlamentar, deputado estadual, é membro da mesa. Ele está incompatível. Ele vai fazer o cancelamento ou licenciamento? Licenciamento. Ah, mas e se continuar sendo eleito para a mesa? Daí é a tua cabeça que está subindo, né? Porque no máximo ele fica 4 anos. Daí acaba, tem que fazer uma nova. Então, daí é uma nova. Então tem o caráter de temporário. O que vai acontecer? Licenciamento, mantém o número. Mas tem uma pegadinha boa. Essa é boa. Essa gera vomitinho no pessoal. Né? Aquela, você pergunta, o que vai cair na prova, professor? Lágrimas. Vai ensopar de lágrimas. Cai uma questãozinha como essa, né? Lucrécia, para gáudio de sua família, teve seu nome na lista sextupla do 5º Constitucional do TJ. E mais, seu nome também figurou, nesse momento está figurando, na lista tríplice do tribunal. Vocês acham que é cancelamento ou licenciamento? Eu escutei aqui financiamento. Financiamento, não, financiamento não, essa opção não tem. Né? Cancelamento, licenciamento. Ela tá OAB, ela tem a carteira. Está na lista tríplice, já ficou na lista sexta para passar, está na lista tríplice, vai ser um desembargador, que nem o Favreto lá, né? Como veio essa matéria, né? Não foi ainda? Não foi mesmo. Pois a questão diz que ele não foi. Lucrécia não. Ela está na lista tríplice. Mas e aí pergunta, cancelamento, licenciamento ou financiamento, que nem falaram aqui? O que vocês acham que é, meus amigos? Né? O que vocês acham? Não é nada. Continua com a inscrição ativa. Não é nem cancelamento e não é licenciamento. Quem é que vai pagar as contas desse advogado? Tem que trabalhar. É a mesma coisa que perguntar. Só que agora a pergunta é, se você fizer uma inscrição para um concurso de cancelamento ou licenciamento, pô, não é nada. Eu só tenho uma expectativa que eu venha passar. Ela estando na lista tríplice não é nada. Cuidado. É assim que eles induzem vocês. Mas aqui, pessoal, é corpo fechado, né? Então é isso, pessoal. Você perceba lá, o cargo, fez concurso, opa, caráter de perpetuidade, ele vai fazer o cancelamento, perde o número. Agora, se ele está num cargo, você quer ser, professor quer ser diretor aqui do Detran? Aceito. Mas troca o governo, vai todo mundo embora. O que eu vou fazer? Fazer o licenciamento. Estou incompatível, mas é por um tempo. Mantenho meu número. Nunca esqueço, ministro Eros Grau. Cara, parece Karl Marx, já viu, né? Barbudão, cabeludão assim, né? Ele era ministro do STF. Ele era advogado. Mas virou ministro, tem o caráter de perpetuidade. Fica lá até se aposentar, né? Tem coisa melhor, né? E ele estava lá, se aposentou, falou, agora eu vou voltar a advogar. E ele chegou na OAB de São Paulo, vim aqui reativar. Senhor ministro, Eros Grau, não é reativar, isso aqui não é reativo, não é um interruptor, né? Isso aqui é inscrição. O senhor cancelou, agora o senhor vai ganhar uma nova inscrição. Seu número agora vai ser 383.419. Ele falou, Deus o livre. O meu número lá era 8.300. Quero o meu número. Ganhou o número ou não? Não, porque quando cancelou,
perde o número. Perfeito, que é gostoso. Passar rápido, olha aí. Já deu tempo, né, Bim? Então vamos fazer um intervalozinho e voltamos, beleza? Muito obrigado, gente.